falando sobre isso. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma série sobre casamentos na Bíblia. E hoje nós vamos falar de um casal que é Sansão e Dalila. Mas deixa eu falar um pouquinho com você, um pano de fundo dessa história. A nação de Israel oscilava muito a obediência a Deus. Então ela estava lá escravizada, e aí de repente eles clamavam ao Senhor, e Deus, na sua infinita misericórdia, levantava líderes fortes para serem redentores do povo, para agir em favor do povo. E nesse contexto é que nasce Sansão, que veio de pais onde a mãe era estéril. E Deus diz à mãe: você vai engravidar e vai nascer um menino, e ele vai ter um voto de Nazireu, que era um voto que o judeu fazia para que a criança fosse separada e consagrada ao Senhor. Nesse voto, aquele menino não podia tomar vinho, nada fermentado, e também não podia cortar o seu cabelo. Deus pediu que separassem Sansão e o consagrassem ao serviço do Senhor, para ser juiz daquele povo. São chamados juízes. Sansão foi um destes líderes escolhidos por Deus desde o ventre da sua mãe. Nós vemos isso no capítulo 13 de Juízes, versículo 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão foi uma figura muito carismática, mas ele não tinha muito domínio próprio. Nós vemos ao longo da sua história que ele se desviou do propósito de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Sansão foi um homem colérico, que com ódio se vingou dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel. Mesmo assim, ele governou durante 20 anos. Depois deste tempo, surge então Dalila, que significa delicada, uma linda mulher por qual Sansão se apaixonou. Sansão despreza mais uma vez o chamado de Deus, os princípios de Deus, porque ele não se importou em se unir a uma mulher que era do povo inimigo de Deus, era o povo inimigo de Israel. Ele desprezou os conselhos dos pais, ele não se atentou àquilo que Deus havia ordenado, ele desprezou o seu chamado e a vontade de Deus para a vida dele. Dalila então se une a Sansão através da sedução. Ela seduziu Sansão. E o que ela queria era descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Nós temos um versículo em Juízes 16, versículos 15 e 16. Nós vamos ler aqui. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Dalila importunou Sansão o tempo todo. Ela era uma linda mulher, mas sem sabedoria. Nós podemos ver nessa união o seguinte: Sansão e Dalila eram presas fáceis na mão do inimigo. De um lado nós vemos um homem vulnerável, vaidoso, orgulhoso da sua força, desatento totalmente ao chamado de Deus para sua vida e desatento aos princípios do Senhor. Do outro lado nós vemos também Dalila, que era uma inimiga de Israel. Ela era egoísta, ela só pensava em se dar bem, ela só pensava nos seus próprios interesses. E eu quero dizer algo para você, querido, que quando nós perdemos a noção dos princípios da palavra de Deus que norteiam as nossas vidas, nós cedemos aos nossos próprios caprichos. Quando nós não nos baseamos na palavra de Deus, nós vamos atrás somente dos nossos próprios interesses. Isso se aplica à esposa e isso se aplica ao marido. Nos afastamos de Deus assim e do seu propósito. E, consequentemente, nós nos afastamos do propósito de Deus para o nosso casamento. Essa união, ela teve marcas profundas
de traição, de violências verbais. Você imagina a Dalila o tempo todo falando na orelha de Sansão: olha, eu quero saber como é que é a sua força, conta pra mim o seu segredo, você tá me fazendo de boba. E Sansão dizia: ai meu Deus, vou lá pra casa da minha mãe tomar uma sopa, porque essa mulher fala demais. Talvez eles brigassem o tempo todo, talvez Sansão ofendia Dalila, Dalila ofendia Sansão. As palavras, elas são como uma arma que causam feridas profundas. Palavras que são ditas sem pensar, buscando apenas o seu interesse, elas são como uma bomba que vem e detona tudo que está ao seu redor. Infelizmente, queridos, nessa relação não havia amor, foi uma união baseada em atração física e interesses. E eu quero dizer algo para você, querido. Quando os interesses pessoais seus, quando o seu egoísmo, quando o seu desejo de se dar bem, só isso reina, quando estas coisas estão acima do amor, o seu casamento está indo para um grande abismo. É possível você sobreviver às crises, aos problemas, aos conflitos, aos atritos que tem dentro da sua casa, quando existe amor. Mas não é o seu amor, não é o amor que busca interesse próprio, mas é o amor que está em Deus. Ele é a fonte do amor. Nós podemos aprender algumas lições com esta união. Primeira, não se afaste dos ensinamentos, dos princípios e da vontade de Deus. Nunca se afaste dos princípios de Deus para a sua vida. Isso é que vai fazer você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida pessoal e também para o seu casamento. Ponto 2. O nosso casamento deve seguir os princípios bíblicos para tudo. Você deve nortear o seu casamento através da palavra de Deus. As suas decisões junto com o seu cônjuge, os seus projetos, as palavras, as atitudes, tudo deve ser norteado pela palavra de Deus. Número 3. Nosso casamento deve ser a expressão da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando as pessoas olham para o seu casamento, elas veem um Sansão, elas veem uma Dalila. Como eu disse, Dalila era uma mulher muito bonita, mas totalmente sem sabedoria. Ela buscou apenas os seus interesses, ela buscou apenas se dar bem. Será que você, esposa, tem feito algo parecido? Será que você, esposo, tem agido mais como um Sansão? Será que você tem entendido o chamado de Deus para a sua vida e para o seu casamento? Tem entendido o propósito pelo qual Ele uniu você a essa mulher, Ele uniu você a esse homem? Você constituiu uma família para ser expressão da glória de Deus. E eu quero terminar citando uma palavra de John Piper sobre o casamento. O casamento existe para magnificar a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Querido, o seu casamento tem expressado isso? A beleza de Deus, a grandeza de Deus? Ele deve ser a expressão da glória de Deus. E eu quero que você pense hoje, aí junto com o seu cônjuge, se vocês dois têm tido as atitudes mais corretas. Lembre-se dos princípios de Deus para o casamento, do que Deus tem falado para o seu casamento, para a sua família. Neste momento, a sua família tem que ser expressão daquilo que Deus está falando para nós. Amém, queridos? Acabamos de falar sobre Sansão e Dalila. Que conselhos você daria a um homem que tem agido como um Sansão? E que conselhos você daria a uma mulher que tem agido como uma Dalila? Compartilhe conosco no nosso grupo do WhatsApp ou nos comentários do Facebook ou do YouTube. Nos vemos em breve.